Você já imaginou como seria mudar a história da igreja inteira sem ser papa, bispo, rei ou rainha? Já imaginou ser uma pessoa simples, escondida dentro de um convento, e mesmo assim deixar uma marca tão profunda que milhões de católicos ao redor do mundo seriam impactados por sua missão séculos depois? A história de Santa Juliana de Cornillon é exatamente assim. Uma história que começa na dor, atravessa a rejeição, enfrenta perseguições e culmina em um dos maiores presentes que a Igreja recebeu, a festa de Corpus Christi. Hoje, milhões de fiéis participam de procissões, adoram Jesus presente na Eucaristia e celebram o Santíssimo Sacramento. Mas poucos conhecem a mulher que esteve por trás dessa devoção. Poucos conhecem a jovem órfã que, desde a infância, carregava um amor extraordinário por Jesus Eucarístico. E menos ainda, sabem que ela precisou suportar humilhações, incompreensões e exílio para cumprir a missão que Deus havia colocado em seu coração. Esta não é apenas a história de uma santa. É a história de alguém que acreditou em uma inspiração divina quando ninguém mais acreditava. É a história de uma mulher que escolheu obedecer a Deus, mesmo quando isso lhe custou tudo. E talvez, enquanto você ouvir esta narrativa, descubra que Deus também pode realizar grandes obras através das pessoas mais simples e escondidas. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Santa Juliana de Cornillon. Juliana nasceu por volta do ano 1193, na região de Liege, território que atualmente pertence à Bélgica. Sua infância, porém, não foi marcada por conforto ou tranquilidade. Muito cedo, ela conheceu a dor da perda. Ainda pequena, perdeu seus pais e ficou órfã. Para qualquer criança, uma tragédia assim seria devastadora. Mas Deus tinha um caminho especial preparado para ela. Após a morte dos pais, Juliana e sua irmã Inês foram acolhidas por religiosas que viviam em um mosteiro chamado Cornillon. Foi naquele ambiente de oração, silêncio e serviço que sua alma começou a florescer. Enquanto outras crianças sonhavam com riquezas ou reconhecimento, Juliana demonstrava uma atração impressionante pelas coisas de Deus. Ela passava horas rezando, meditando e aprendendo sobre a fé. Desde muito jovem, sua inteligência chamava a atenção. Ela aprendia rapidamente as Escrituras, os ensinamentos da Igreja e os escritos dos santos. Mas havia algo que ocupava um lugar especial em seu coração: a presença de Jesus na Eucaristia. Enquanto muitos viam a missa apenas como uma prática religiosa, Juliana enxergava um tesouro infinito. Para ela, o Santíssimo Sacramento era o próprio Cristo vivo, presente, amando a humanidade e esperando ser amado de volta. Quanto mais crescia, mais aumentava sua devoção ao corpo e sangue de Cristo. Durante a adolescência, Juliana decidiu entregar completamente sua vida a Deus. Ela ingressou oficialmente na comunidade religiosa de Cornillon e abraçou uma existência dedicada à oração, à penitência e ao serviço. Mas foi justamente nesse período que começaram a acontecer eventos extraordinários. Por volta dos 16 anos de idade, Juliana começou a receber uma misteriosa visão recorrente. Ela via uma lua brilhante e bela iluminando o céu. Entretanto, havia algo estranho naquela lua. Um pequeno trecho parecia ausente, como se faltasse uma parte de sua luz. Durante anos, essa visão voltou repetidamente. Juliana não compreendia seu significado. Ela rezava, jejuava e pedia a Deus entendimento. O mistério a acompanhou por muito tempo. Finalmente, após anos de oração, ela recebeu uma explicação interior. A lua representava a vida litúrgica da igreja. O espaço escuro simbolizava uma ausência, algo que ainda faltava no calendário cristão. Deus estava mostrando que deveria existir uma festa especial, dedicada exclusivamente à adoração do Santíssimo Sacramento.
Embora a Igreja celebrasse a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, aquele momento acontecia dentro do contexto da Paixão de Cristo. Não havia uma celebração específica voltada apenas para a alegria, a contemplação e a glorificação da presença real de Jesus na Eucaristia. Deus estava confiando a Juliana uma missão gigantesca. Imagine a responsabilidade que ela sentiu. Era apenas uma religiosa escondida em um convento. Não possuía influência política, riqueza ou autoridade eclesiástica. Quem acreditaria nela? Quem daria atenção a uma mulher afirmando que Deus desejava uma nova festa litúrgica para toda a igreja? Durante muito tempo, Juliana guardou tudo em silêncio. Ela temia ser mal compreendida. Temia ser acusada de orgulho ou ilusão. Mas a voz de Deus continuava insistindo. Finalmente, decidiu compartilhar suas experiências com pessoas de confiança. Entre elas estavam religiosas, sacerdotes e estudiosos respeitados. Aos poucos, muitos começaram a perceber que havia algo autêntico naquela missão. Sua vida santa, sua humildade e sua profunda devoção davam credibilidade às suas palavras. O que inicialmente parecia impossível começou a despertar interesse. Com o passar dos anos, Juliana tornou-se superiora da comunidade de Cornillon. Sua liderança era marcada pela firmeza e pelo amor. Ela procurava conduzir as irmãs pelo caminho da santidade, incentivando a oração e a fidelidade ao Evangelho. Contudo, sua posição também trouxe dificuldades. Nem todos aceitavam sua autoridade, nem todos compreendiam suas visões, e nem todos apoiavam sua proposta de uma nova festa para a Eucaristia. Aos poucos, começaram a surgir resistências. Algumas pessoas passaram a criticá-la duramente. Outras espalhavam rumores. Houve quem tentasse desacreditá-la diante das autoridades religiosas. Aquela que desejava apenas glorificar Jesus passou a experimentar o peso da perseguição. É um padrão que aparece frequentemente na vida dos santos. Quando Deus confia uma missão importante, muitas vezes ela é acompanhada por provas dolorosas. Apesar das dificuldades, Juliana continuou perseverando. Sua confiança não estava nas pessoas, mas em Deus. Ela acreditava que, se aquela obra vinha do Senhor, seria o próprio Senhor quem abriria os caminhos necessários. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Entre aqueles que conheceram sua proposta estava um sacerdote chamado Jacques Pantaleon. Naquele momento, ele era apenas um clérigo respeitado. Anos depois, porém, se tornaria uma figura decisiva para a realização do sonho de Juliana. Enquanto isso, bispos da região de Liege começaram a considerar seriamente a possibilidade de instituir uma celebração especial em honra ao Santíssimo Sacramento. Aos poucos, a ideia deixava de ser apenas uma inspiração pessoal para tornar-se um projeto concreto. Mas antes da vitória, vieram sofrimentos ainda maiores. As tensões dentro da comunidade religiosa cresceram. Juliana enfrentou tanta oposição que acabou sendo obrigada a deixar o convento, onde havia passado grande parte de sua vida. Imagine a dor. O lugar onde ela havia crescido, rezado, servido e amado, tornou-se também o lugar de sua expulsão. Ela experimentou o exílio. Foi obrigada a viver mudando de local, buscando abrigo em diferentes mosteiros e comunidades. No entanto, nem mesmo essas provações conseguiram destruir sua paz interior. Pelo contrário, quanto mais sofria, mais se unia a Cristo. Juliana compreendia que o próprio Jesus havia sido rejeitado, incompreendido e perseguido. Ela oferecia cada lágrima pela realização da missão que Deus lhe confiara. Finalmente, em 1246, aconteceu um marco histórico. O bispo de Liege aprovou oficialmente uma festa dedicada ao Santíssimo Sacramento em sua diocese. Era um primeiro passo. Ainda não era uma celebração universal, mas representava uma enorme conquista.
pela primeira vez, a igreja reconhecia oficialmente aquilo que Juliana carregava em seu coração havia tantos anos. A semente havia sido plantada, mas a santa sabia que a missão ainda não estava completa. Ela continuou rezando para que um dia toda a igreja pudesse celebrar o corpo e sangue de Cristo de maneira especial. Os últimos anos de sua vida foram marcados pela humildade, pela oração e pela confiança. Juliana nunca viu o cumprimento total de sua missão. Humanamente falando, poderia parecer um fracasso. Afinal, seu sonho ainda estava restrito a uma região específica. Ela não testemunhou multidões participando de procissões de Corpus Christi. Não viu a expansão mundial da festa. Não assistiu às futuras gerações ajoelhadas diante do Santíssimo Sacramento. Contudo, os planos de Deus eram maiores do que ela podia imaginar. Juliana morreu em 1258, em paz, depois de uma vida inteira dedicada ao amor por Jesus Eucarístico. Aos olhos do mundo, partiu como uma religiosa simples. Aos olhos de Deus, havia cumprido sua missão com fidelidade. Poucos anos depois de sua morte, aconteceu algo extraordinário. Aquele sacerdote que havia conhecido suas ideias, Jacques Pantaleon, foi eleito Papa. Tornou-se o Papa Urbano IV. E ele não havia esquecido a mensagem de Juliana. Em 1264, promulgou uma bula papal, estabelecendo oficialmente a festa de Corpus Christi para toda a Igreja. Aquilo que começou nas visões de uma jovem órfã agora se tornava uma celebração universal. O sonho de Juliana finalmente florescia. Deus havia cumprido sua promessa. A santa não estava mais na terra para ver o resultado, mas sua fidelidade havia transformado a história da Igreja para sempre. A partir daquele momento, a devoção eucarística cresceu ainda mais. Procissões passaram a percorrer cidades e vilas. Fiéis carregavam o Santíssimo Sacramento pelas ruas em atos públicos de adoração. Igrejas dedicaram mais tempo à contemplação da presença real de Cristo. A festa de Corpus Christi tornou-se uma das celebrações mais amadas do calendário católico. E por trás de tudo isso estava a silenciosa perseverança de Santa Juliana de Cornillon. Uma mulher que não pregou para multidões. Uma mulher que não comandou exércitos. Uma mulher que não fundou impérios. Sua força estava na oração. Sua influência vinha da santidade. Seu poder era a fidelidade a Deus. Séculos depois, a Igreja reconheceu oficialmente sua santidade. Hoje, Santa Juliana de Cornillon é lembrada como a grande apóstola da Eucaristia. Sua vida continua ensinando uma lição poderosa para todos os cristãos. Muitas vezes, acreditamos que precisamos ser importantes aos olhos do mundo para realizar algo significativo. Juliana prova exatamente o contrário. Deus escolhe os pequenos para realizar grandes obras. Deus escolhe os humildes para confundir os poderosos. Deus escolhe os escondidos para manifestar sua glória. Ela não tinha prestígio, mas tinha fé. Não tinha influência, mas tinha coragem. Não tinha riqueza, mas possuía um amor imenso por Jesus, presente na Eucaristia. O milagre eucarístico de Bolsena. Naquela época, a corte papal era em Orvieto, um pouco ao norte de Roma. Muito perto dessa localidade fica a cidade de Bolsena, onde, em 1264, aconteceu o famoso Milagre de Bolsena. Em que consiste esse milagre? Um padre da Boêmia, Alemanha, que tinha dúvidas sobre a verdade da transubstanciação, presenciava um milagre. Durante uma viagem que escorre da cidade de Praga para Roma, ao celebrar a Santa Missa na tumba de Santa Cristina, na cidade de Bolsena, Itália, no momento da consagração, viu o sangue da hóstia consagrada, banhando o corporal, os linhos litúrgicos e também a pedra do altar, que foram banhados de sangue.
O padre pareceu com o que viu, correu até a cidade de Orvieto, onde morava o Papa Urbano IV, que mandou a Bolsena o bispo Giacomo para ter a certeza do ocorrido e levar até ele o linho ensanguentado. A venerada relíquia foi levada em procissão a Orvieto em 19 de junho de 1264. O pontífice foi ao encontro do bispo até a Ponte do Rio Claro, hoje atual Ponte do Sol. O Papa pegou as relíquias e mostrou à população da cidade. Talvez essa seja a maior mensagem da história de Santa Juliana de Cornillon. Quantas vezes Deus coloca uma missão em nosso coração e nós desistimos diante da primeira dificuldade? Quantas vezes abandonamos nossos sonhos porque encontramos oposição? Quantas vezes buscamos aprovação humana antes de obedecer à vontade divina? Santa Juliana nos ensina a permanecer firmes. Ensina que a fidelidade vale mais do que o reconhecimento. Ensina que o sucesso verdadeiro não é ver os resultados imediatamente, mas confiar que Deus está agindo mesmo quando nada parece acontecer. Sua vida inteira foi uma prova de confiança. Ela plantou sementes que nunca viu florescer, mas Deus cuidou do restante. Hoje, sempre que vemos uma procissão de Corpus Christi, sempre que contemplamos os tapetes coloridos preparados pelos fiéis, sempre que nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento, estamos de certa forma colhendo os frutos da missão de Santa Juliana de Cornillon. Sua história atravessou os séculos porque nasceu do amor. Um amor tão profundo por Jesus que foi capaz de vencer o sofrimento, a perseguição e o esquecimento. E enquanto encerramos esta narrativa, fica uma pergunta para cada um de nós. Se Deus confiou uma missão tão grande a uma jovem órfã escondida em um convento, o que Ele pode realizar através da nossa vida se tivermos a mesma fé, a mesma perseverança e o mesmo amor? Santa Juliana de Cornillon nos mostra que a resposta é simples. Quando uma alma se entrega completamente a Deus, não existem limites para aquilo que Ele pode fazer através dela. E é por isso que sua história continua inspirando o mundo até hoje. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigada pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.